João Spider aqui, hipnoterapeuta clínico e esportivo, instrutor de Mindfulness, e hoje eu vou responder uma pergunta aí que eu recebi no direct do Instagram de um empresário que me perguntou o seguinte: como não ter pensamentos negativos? Você sabe como que você consegue não ter pensamentos negativos? Sim ou não? Me fala aqui embaixo se você já adota uma estratégia para você não ter pensamentos negativos, mas eu já posso te adiantar, te falar com certeza que não tem essa possibilidade, pelo menos da forma, né? Porque as pessoas não imaginam. Por quê? Sempre você vai estar pensando em alguma coisa, né? Então, ou você está pensando em algo positivo, ou você está pensando em algo negativo. Então, quando sua mente ela começa a ser inundada por pensamentos negativos, o que você precisa ter? Estratégias para pensar o contrário. Mas você nunca vai deixar de pensar em alguma coisa. Ou você está pensando em algo positivo, ou você está pensando em algo negativo. Então, o que eu vou fazer através desse nosso bate-papo? É de uma aulinha breve, uma mini aula para você. Te explicar algumas estratégias que você pode adotar aí para você tirar o seu foco, tirar a sua atenção de pensamentos negativos e passar aí para pensamentos positivos, tá? Uma coisa que você pode fazer inicialmente é você o quê? Ter um pensamento de gratidão, né? E quando você tem esse pensamento de gratidão, quando você começa a ser grato pelaquela situação que você está vivendo, isso vai te proporcionar o quê? Uma pequena vitória, uma pequena conquista. Por quê? Aqueles pensamentos negativos que você vinha tendo, que estava te inundando ali, você começa a direcionar para onde você quer. Então, o que significa aí você ter um pensamento de gratidão? Significa você ser grato por aquela circunstância, por aquele momento, tirando algo positivo. Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas isso é treinável, você pode treinar isso. Onde você começa a se perguntar, o que você consegue ver de positivo nessa situação em que você está passando? Nessa situação financeira que você não esperava, nessa situação de saúde de alguém próximo ou a sua mesmo, o que você consegue ver de positivo nisso? Inclusive, já tive até uma situação curiosa relacionada a isso. Tinha uma ex-namorada minha, que eu sempre tinha uma visão positiva, né? Mesmo antes de adotar essas posturas, de buscar desenvolvimento pessoal. Isso desagradava muito ela, porque tudo que ela me falava de uma forma negativa, eu procurava, né, na medida do possível, mostrar ela de outra perspectiva, outro prisma diante daquilo ali, né? E pessoas, normalmente, que têm essa visão negativa, acabam ficando desconfortáveis com essa postura, né? Então, você sempre escolhe, ou você vai ver uma situação de forma positiva e avançar, ou você vai escolher ver essa situação negativa e paralisar. Então, começa a pensar aí nessas circunstâncias de forma mais grata. Isso vai te dar uma sensação aí de pequenas vitórias, de modo que você consiga avançar. Outras estratégias, né, que você pode adotar é você ter metas de curto prazo. Por que é importante você ter metas de curto prazo? E são metas alcançáveis, tá? Não adianta você ter pensamentos aí extravagantes, de repente ficar milionário da noite pro dia, essas coisas que você sabe que não é alcançável, porque isso vai te gerar frustração. O objetivo não é te gerar frustração, o objetivo é que você tenha uma sensação de progresso. Então, estabeleça pequenas metas, metas que você consiga gerenciar ali e que você consiga alcançar. Isso vai te dar uma sensação o quê? De dopamina, de prazer, de conquista, aumentar a sua autoestima, a sua motivação, para que você o quê? Consiga enfrentar esse momento negativo aí que você está passando. Então, tem essa postura de adotar aí pequenas metas a curto prazo para você ter essa sensação de progresso e continuar motivado mesmo diante de situações aí não tão favoráveis, diante desses pensamentos negativos. Uma coisa que você pode aí adotar também para você mudar essa sua perspectiva é você focar no que você pode controlar. Esse empresário que fez essa pergunta, né,
ele informou que estava tendo um dissabor aí em relação à empresa dele, né, que teve uma queda absurda nas vendas aí. Isso ele pode controlar de certa forma. Só que dependendo de como o mercado, né, encarou isso não é tão gerenciável para ele, pelo menos naquele momento. Então o que é importante aí? Ele focar em estratégias, né, em coisas que ele pode gerenciar, como os pensamentos dele. Né? A única coisa que ele consegue controlar nessa variável é ele mesmo. Né? Pensando em coisas positivas, extraindo daquela situação desconfortável que ele passou ali, algo que permite ele, mais para frente, né, ele não cometer os mesmos erros, né? Porque uma coisa que é muito interessante, gente, os erros, eles acabam não sendo tão valorizados em relação ao acerto. Então você vai ser aplaudido se você acerta e você vai receber aí várias pedradas quando você erra. Só que é uma coisa que é importante você começar a observar. Para você acertar, você vai precisar o quê? Errar muito. E para você errar muito exige muita prática. Então, pense nisso aí, em você focar naquilo que você pode controlar para você continuar avançando e saindo aí desses seus pensamentos negativos, que são comuns, mas que você pode gerenciar focando naquilo que é bom para você naquele momento, que é algo positivo. Uma estratégia que você pode adotar também, né, e que eu sempre recomendo aí, é você utilizar técnicas de auto-hipnose, né? O que é auto-hipnose? Você já sabe, né? Se você está acompanhando aí, você já sabe muito bem o que é auto-hipnose. A auto-hipnose significa você tirar o quê? Foco dessas questões externas, essas questões que estão te limitando, essas questões que estão te afetando, e você conseguir focar totalmente em você. Então, quando você começa a desenvolver essa capacidade de entrar em auto-hipnose, você consegue focar naquilo que é importante para você naquele momento. Então, esse exemplo aí desse empresário, ele está vivendo um momento desconfortável em relação à empresa dele, que acaba afetando também a vida pessoal. Só que ele precisa tirar esse foco dessas questões externas e trazer esse foco para ele. Então, quando você está voltado para fora, significa que você está em uptime, voltado para fora, e você precisa entrar em downtime, que é trazer essa atenção para você. E quando você consegue focar em você através de técnicas de auto-hipnose, você consegue filtrar. Aquilo que é positivo para você, você segura, você mantém e deixa naquele momento. E aquilo que não é interessante, pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, coisas que você sabe aí que não são favoráveis para aquele momento que você está vivenciando, você simplesmente exclui, né? Então é importante você começar a desenvolver essas técnicas aí, e eu utilizo muito aí no Ansiedade Zero. Uma outra estratégia aí que você pode adotar é o quê? Uma caminhadinha leve. Entenda a caminhada também como o quê? Uma atividade física, né? Uma caminhada que é uma atividade física de baixa intensidade, para quê? Para você organizar os seus pensamentos. Não sei se você tem esse costume, eu percebo que funciona muito bem comigo. Quando eu faço meu cardio de jejum pela manhã, eu começo a perceber que eu vou sendo inundado aí por diversas ideias. Eu falei, pô, mas por que eu não estava pensando nisso antes? Né? Eu estou pensando nisso agora. Por quê? Você vai relaxando o seu corpo, vai fazendo um transporte mais favorável, mais eficiente de oxigênio e vai facilitando o quê? A sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de raciocínio. Então é muito comum você organizar os seus pensamentos quando você está fazendo uma atividade ali de baixa a média intensidade, né? Então introduz isso aí também para você conseguir se livrar desses pensamentos negativos, ok? Então aplique isso e depois você me fala aqui embaixo como é que foi. E se você às vezes está vivendo esses pensamentos, né, negativos, não sabe o que fazer, busca outras estratégias. Eu tenho um treinamento chamado Ansiedade Zero, onde eu compartilho diversas técnicas, inclusive técnicas aí de auto-hipnose, para você de maneira independente conseguir gerenciar a ansiedade, que também é responsável por esses pensamentos negativos. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse treinamento, sobre essa metodologia, eu vou deixar o link aqui embaixo. Espero ter contribuído com você através desse vídeo. Se você gostou, se foi útil para você, deixa um joinha. Se você não se inscreveu no canal João Spider, aproveita e já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.